Jogo Infinito foi lançado em 2019 em inglês e ele acabou de ser traduzido. O autor é Simon Sinek, que ficou mundialmente conhecido por escrever Comece pelo Porquê, que você pode ver a resenha aqui no canal, e Líderes se servem por último. Se você ainda não conhece nenhum trabalho do Simon, a missão de vida dele é que as pessoas, ajudar pessoas a trabalhar com mais felicidade, com mais propósito, a fazerem mais a diferença no mundo. Então, a grande maioria dos livros dele vão circular mais ou menos ao redor desse tema. Logo no início, o livro te contextualiza a ideia de jogos finitos versus jogos infinitos. Um jogo de futebol, por exemplo, ele é finito, Ele tem regras bem definidas, ele tem uma quantidade de jogadores bem definidos, ele tem árbitros bem definidos e ele tem um final. Já o conceito de jogo infinito é o conceito onde você participa de alguma ação que ela não tem um vencedor bem definido, ela não tem uma regra clara e ela não tem um final. Que é o caso do casamento ou do sucesso profissional, por exemplo. São ações que, na verdade, elas não têm um fim definido. Você continua jogando e progredindo, jogando, por assim dizer, ao longo da sua vida, Um relacionamento ou um casamento, você continua fazendo com que o relacionamento dure cada vez mais, enfim, tentando criar maneiras de se relacionar melhor com a pessoa, que você está junto. Mas assim, não tem um fim bem definido, Pode terminar, mas obviamente ninguém casa com a ideia de terminar. A mesma coisa é o sucesso profissional. Quando você morre, ninguém chega e diz assim, esse cara venceu a vida, O sucesso profissional ele é muito subjetivo, as pessoas entendem ele de maneiras bem diferentes. Então o livro traz essas ideias como jogos infinitos, ou seja, são situações onde você tem que ficar feliz com a jornada, E não com o resultado final, porque muitas vezes o resultado final ele é subjetivo. Isso acontece muito, essa questão de jogo finito nas empresas. E muitas vezes a gente nem se dá conta, Então o livro traz algumas situações interessantes, como por exemplo, todos os dias as empresas lançam propagandas e lançam marketing dizendo que são as melhores em determinado segmento, que o produto delas é o melhor, que ela teve resultados melhores que os concorrentes, enfim. A gente vê direto nas propagandas, empresas se dizendo melhores que as outras. O grande problema disso é porque nem sempre as regras estão claras, estão bem definidas. E nem sempre as métricas e referências que aquela empresa que está dizendo que é melhor que a outra usou, o mercado usa. Então é claro que a empresa que está falando, o pessoal de marketing que está falando isso, utilizam referências e métricas que vão deixar eles numa posição melhor. Ora, se você não tem métricas bem definidas, se não existe um jogo claro, se não existem concepções claras e objetivas, para uma empresa dizer que é melhor que outra, fica até uma contradição que isso fique sendo divulgado para o mercado, Porque isso é um jogo infinito. De repente, pode ser que num determinado momento a métrica seja faturamento. Em outro determinado momento, a métrica seja a empresa que vai fazer menos demissões em crise. Então isso é muito variável, Então o livro traz essa ideia de jogo infinito, porque a gente está em constante mudança, o mundo está em constante mudança e a gente tem que sempre tentar olhar para os nossos objetivos, Nós como pessoas e as empresas, de uma forma mais de médio e longo prazo, Tentando não focar tanto em objetivos rasos, objetivos que podem estar valendo agora, mas não estar valendo depois, e sim olhando também numa visão mais de futuro. No livro, o Simon sustenta que o verdadeiro propósito, o verdadeiro jogo infinito, ele se dá quando você tem um líder bem visionário, Ele cita alguns líderes, por exemplo, o próprio Steve Jobs. E o Simon comenta assim, olha, dentro de uma empresa, esse cara visionário é que vai setar a visão, e o propósito de todo mundo olhando lá na frente. Então, esse cara é um cara que, na verdade, ele não tá ali por ego, ele não tá ali por vaidade, ele tá ali porque ele tá preparando, a visão da empresa de longo prazo para que um dia, quando ele sair, a empresa continue todo mundo remando aí no mesmo objetivo. Em resumo, o Simon fala que, quando todo mundo que está trabalhando numa organização tem essa visão que ele chama de mindset infinito, ou seja,
tem a visão de que aquilo ali é uma jornada, né, e não só objetivos de curto prazo, a empresa tende a ter mais lucratividade, tende a ter resultados melhores, performance melhor e tende a sustentar mais em épocas de crise. E no livro você vai ver alguns exemplos, né, que são citados de empresas que tiveram líderes com um pensamento muito finito, né, ou seja, com um pensamento muito focado em resultados principalmente financeiros de curto prazo, né. E aí ele cita, por exemplo, o Steve Ballmer, né, que foi um CEO da Microsoft depois do Bill Gates, que ele tinha realmente o pensamento de dar lucro, né, de criar muita situação de dividendos para o mercado. O livro cita que isso acabou tirando um pouco do foco da Microsoft e foi nessa época que ela perdeu muito market share para a Apple, né? Então, assim como a Microsoft, outras empresas, outros líderes que esquecem da visão de longo prazo, que esquecem de focar mais em pessoas, né? E que criam objetivos financeiros, objetivos de curto prazo de resposta aos investidores muito fortes, podem acabar se desviando daquela visão maior que a empresa tem, né? Outro exemplo também que é dado é do Carrefour, né? Que também passou por sérias dificuldades aí nos últimos anos por conta disso, por conta de que estava muito preocupado somente em trazer resultados para os investidores e talvez tenha perdido um pouco aí a visão, aquele valor que fazia todo mundo na empresa ficar junto e remar para o mesmo objetivo. Para entender melhor esse conceito de jogo finito versus jogo infinito, a gente pode pensar, por exemplo, em ficar em forma, né? Para você se manter em forma, para você ficar bem condicionado fisicamente, todo mundo sabe que não adianta você pegar um dia na semana e passar 4 horas dentro da academia, né? Você precisa passar talvez 20, 30 minutos, 40 minutos por dia na academia, só que você precisa ter disciplina para ir todos os dias, e aí isso vai te condicionando, né? Ou seja, para você ficar em forma, é muito mais importante a jornada do que um resultado, um sprint de curto prazo. E aí a ideia é que as empresas e os líderes tenham essa visão também, né? Tenham essa visão de que a disciplina e o crescimento saudável, muitas vezes um pouco mais demorado, mas olhando para o objetivo de médio e longo prazo, muitas vezes ele é mais saudável e ele é mais vantajoso para a empresa como um todo, porque todo mundo se sente parte daquilo. Jogo infinito sustenta que os líderes, a primeira coisa que eles precisam ter é uma espécie de causa nobre, né? É uma visão de longo prazo, ou seja, é uma visão que não é simplesmente uma visão financeira, é uma visão muito mais de propósito, né? De pessoas acima de tudo e uma visão muito mais focada no cliente, tá? E a visão financeira ela ficaria meio que suplementar. Então o Simon comenta que quando o líder tem essa visão forte, essa causa, ele agrega as pessoas da organização, né, as pessoas que trabalham embaixo dessa pessoa de uma forma muito positiva. Ao contrário disso, quando um líder, né, quando um CEO ou quando um presidente ou diretor de uma empresa foca demais em resultados financeiros, foca demais em entrega de resultados para investidores, né, as pessoas elas acabam ficando de lado e as pressões excessivas, a ansiedade, depressão, burnout, eles acabam começando a sugar um pouco da saúde das pessoas, né? Então o clima organizacional muitas vezes tende a ficar pior. Então nesse livro, assim como em Comece pelo Porquê e Líderes Servem por Último, o Simon sustenta que os líderes devem colocar as pessoas obsessivamente à frente de tudo, né? Inclusive dos resultados financeiros. Então a ideia é que quando as pessoas, né, quando os clientes e quando os colaboradores são colocados sempre à frente, a empresa no médio e no longo prazo acabe tendo mais opções e possibilidades de se sustentar. Jogo Infinito é recheado de histórias, então ele é muito tranquilo de ler e tem diversos exemplos também para subsidiar o que o Simon fala. Uma das coisas também que são tocadas no livro é relacionada à confiança irrestrita e mútua entre as equipes, né? Então, antes da performance, antes do resultado, é muito importante que as equipes, que as pessoas das equipes, dos times, eles se confiem mutuamente entre si e demonstrem vulnerabilidade, né? E demonstrem que podem errar para as outras pessoas sem medo de represália, de repressão, nada disso. Então, em resumo, se eu pudesse resumir o Jogo Infinito em uma palavra,
Basicamente, os resultados eles vêm por consequência de empresas que têm a visão de jornada, de líderes que olham a médio e longo prazo e que colocam as pessoas sempre à frente de tudo. Bom, para finalizar, eu indico totalmente Jogos Infinitos. É um livro que já está fazendo muito sucesso lá nos Estados Unidos e eu imagino que se encaixa muito para as nossas relações de trabalho também aqui no Brasil. É claro que a gente não pode ser ingênuo e falar que os exemplos, né, a grande maioria dos exemplos que o Simon cita, eles se encaixam para o Brasil. O Brasil precisa avançar ainda em muitas coisas, né? Então é claro que a gente também não pode ter uma visão ilusória de que todo mundo vai trabalhar feliz, trabalhar por amor e tal. Assim, a realidade é diferente, a gente sabe disso. Agora, essa questão da realidade brasileira também não tira os méritos de você ler um livro desse que já está pensando mais na frente. Então é natural que com o avanço das nossas relações de trabalho, o Brasil vá se equiparar cada vez mais aos países que entendem que a gente tem que trabalhar feliz, que a gente tem que trabalhar sempre unidos, olhando mais a longo prazo e tal, com um objetivo mais claro. Então eu acho que sim, que o livro é bem importante, não só para líderes, como para as pessoas que realmente enxergam essa questão de propósito, essa questão de se achar, né, de ter objetivos concretos no trabalho, importantes, tá bom? Então é isso, um grande abraço e até a próxima.